Boa noite! Oi, oi, oi! Tô chegando aqui para fazer uma live que eu fui convidada pelo pessoal da CEMEI Rondon. Vamos chegando então, já tem o pessoal entrando. Fala um oi aí pra mim, pra eu saber se tá tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tem um pessoal chegando aí. Vamos aguardar. Alguém fala um oi aí, se tá me ouvindo? Tá tudo bem? Oi, Joyce, tá me ouvindo? Tá tudo certo? O som tá legal? Olá, pessoal, boa noite. Oi, Solange, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Coloquei aqui meu fone. Boa noite, Andréia. Boa noite, Luma. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo. Obrigado, Joyce. Bom, a gente então vai fazer. Eu e a Natália, diretora da CBI Rondon, vamos fazer. Oi, Gi! Tudo bem? Vamos fazer uma live então. Boa noite, Ana. Estou só aguardando aqui ela entrar para a gente começar, né? A gente vai falar então um tema que deve estar todo mundo muito, muito, muito interessado, que é a saúde mental das crianças nessa pandemia, né? E a gente tem bastante perguntas aí, o pessoal respondeu, mandou perguntas aí para as professoras. Então a gente vai tentar responder, que chegou bastante, foi bem legal. Mas a gente vai tentar então responder todas. Deixa eu só ver. Ah, deve aparecer aí, da Thalia, a solicitação para você participar da live. Deve ter uma mensagem aí para você pedir para participar da live. É só você clicar em cima dessa mensagem que eu te adiciono aqui, que eu te aceito e você vai aparecer. Oi, Dag. Oi, Paula. Gente, eu tô aprendendo esse negócio de live também. Tô tentando virar uma blogueirinha. Então, a gente tá aprendendo esse negócio aqui. Conseguiu, Natália? É uma mensagem, ela aparece meio destacada para você participar da live. Para você solicitar para entrar na live. É alguma coisa assim que deve estar aparecendo aí para você. Ah, conseguiu? Boa noite, Ieda. Oi, pessoal. Ó, tem bastante gente já entrando. Boa noite, Dagmar. Ah, você é professora. Que legal. Ah, peraí, deixa eu ver se é ela que tá entrando aqui. Deixa eu ver se consigo te adicionar. Sem precisar esperar a sua solicitação. Vê se chegou aí pra você, Natália. Aê! Aprendendo ao vivo. Nossa, demorou para achar, desculpa. Imagina, eu descobri que na verdade eu não precisava ficar te esperando, mandar a solicitação. Olha só que delícia. Olha, que fácil, Era muito só eu te obrigada, achar aqui, vai estar tudo bem. Estamos aprendendo e vai tudo certo. de verdade, nossa senhora. Mas Boa noite, tá tudo como bem? boa noite. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ah, então, bacana, legal. Está um pouco escuro, porque eu não tenho muita luz aqui nesse quarto, mas foi o melhor Entendi. que eu consegui hoje. Mas tá dando pra te ver legal. Legal, então. Tá tranquilo. Tá, então, Podemos. vamos lá. Então, meu nome é Natália, né? Eu, na verdade, fui convidada pelas professoras da fase 3 lá do CEMEI Rondon, que são a Adelita, a Ana Paula, a Leiliane, a Lenilda, a Luciana, a Nilzete e a Gisele. E são professoras ótimas que organizaram essa live com você, e eu estou muito feliz de estar participando, né? Com as questões dos familiares, né? Que foram encaminhadas para as professoras de todas as fases. E acredito que são questões muito importantes aí para a gente poder pensar, né, um pouquinho Uhum. sobre isso, né, esse momento de pandemia, que Sim, não está sim. fácil, mas eu acredito que você tem muito a contribuir aí com a gente essa noite. Então, agradeço muito que você tenha aceito esse convite.
Ah, eu que agradeço o convite. É um assunto, não a pandemia em si, né? Mas trabalhar com criança é uma coisa que eu sempre gostei. E aí eu vou tentar contribuir como eu puder. Eu agradeço muito, muito mesmo o convite. Apesar de estar aprendendo esse negócio de lá, Eu também, mas mas vamos que trabalhando, vamos. né, no Instagram. Tá, entendi. Tá tudo certo. Tá bom. Então, eu disse que ia me apresentar rapidamente, né? Então, meu nome novamente é Natália, eu sou a diretora atual aí do segundo ano, né? E assim, estou gostando muito de trabalhar, porém, assim que eu iniciei a minha carreira, né, na direção da escola, infelizmente a gente, né, passou por esse momento aí não é isolamento, né, mas distanciamento social, Uhum. né? Mas nós estamos, né, com um trabalho esse mês, né, que na verdade fechou, no mês de agosto, de sensibilização com os familiares, onde as professoras produziram materiais belíssimos, né, para ser desenvolvido aí com os familiares, para os familiares, e hoje nós estamos encerrando com essa live, que vai ser muito importante, né? Então, Entendi, que agradeço legal. a oportunidade e eu posso contar um pouquinho da sua história. Pode, fica à vontade. Então, gente, nós estamos aqui com a psicóloga Ângela. Ela é formada desde 2004 pela Universidade Federal de São Carlos, né, com experiência nas áreas clínicas de educação e análise do comportamento. É mestre em educação especial pela UFSCar em 2005 e doutora em psicologia, né, também pela UFSCar de 2015, né? Durante a graduação e a pós-graduação, teve estágio no Instituto de Terapia Contingência de Reforçamento, IPCR, em Campinas, e no Porto do FISCAR, Programa de Capacitação Docente para o e atualmente faz atendimento clínico voltado para o público infantil e juvenil. Então, ela está muito capacitada para responder muitas dessas questões. Mas se você não der, né, também a gente entende que é tudo muito novo. Uhum, uhum. Palavra para você antes de iniciar a pergunta, né? As perguntas que são várias. Uhum. O pessoal tá falando aqui que seu som tá falhando. Está falhando? Será que é o fone? Tenta ver se. Será que melhorou um pouco? Ah, melhor. Para mim melhorou. Melhorou aí, gente? Acho que deu. Para mim deu uma melhorada. Tá bem mais alto. Será? Deixa eu ajustar o máximo que eu puder aqui para ver se fica bom. Será que melhorou? Para mim tá ótimo. Pode ser a internet também, né, Ângela? Acho que sim. Acho que melhorou sim para todo mundo. Ah, a Ah, internet tá deixando a gente na mão quase que toda hora. nossa, nem fala. Nem fala. Então vamos lá. Aham. É, pode falar. Não, pode, assim, eu te apresentei, daí, se você quiser dizer mais alguma situação, senão, ou você prefere que a gente vai Acho que direto a para as gente questões? pode começar com as perguntas. Acho que você resumiu bem aí, é mais ou menos essa minha experiência. Se eu começar a falar muito, começo a entregar a minha idade, Ah, não é muito entendi. legal, acho que ó. Aham, tá bom, então, Ângela. Bom, então, as questões foram divididas em dois blocos, Uhum, tá. né? A primeira que nós temos aqui, ela tá assim, ó. Pode, ocorrer alguma falha no desenvolvimento do bebê e das crianças pela falta de interação com outras pessoas, crianças, adultos, e pela mudança brusca de rotina? Se sim, o que pode ser feito para amenizar os efeitos, né, da perda? Uhum, tá. Eu vou começar dando aquela resposta que as pessoas às vezes odeiam, né? Que tudo depende. Porque como eu tenho essa história aí na pesquisa, né? Fiz mestrado, doutorado, então o pesquisador, né? Quem tem essa experiência em pesquisa, a gente sabe que é difícil a gente afirmar coisas com 100% de certeza. Né? Então a gente tem, a gente baseado nos estudos, a gente tem alguns direcionamentos. E esse momento que a gente está vivendo é muito novo para todo mundo. Nós nunca passamos por isso, né? É muita novidade. Então, tem muita pesquisa já sendo desenvolvida, principalmente na área da psicologia, inclusive, né? E da medicina, e da vacina e tudo mais,
Mas então o que a gente tem por enquanto são hipóteses, né? São tendências que a gente imagina que pode acontecer, mas a gente não tem muita noção palpável de como realmente vai ser, né? Então, o que os especialistas, principalmente da área de desenvolvimento infantil, imaginam é que sim, que pode sim haver um impacto, né? Não sei se é exatamente uma falha, mas talvez um déficit aí, principalmente, né, nas áreas de socialização e linguagem, né, principalmente dos pequenos, dos bebês, né, da primeira infância, porque a socialização você faz com outras pessoas, e nesse momento está todo mundo em distanciamento, então já dificulta. E a linguagem, eu vi até um colega que trabalha com TEA falando, e ele também trabalha com mutismo seletivo, que até é uma área que eu não trabalhei, mas eu assisti uma live dele, e ele estava dizendo que ele estava extremamente preocupado com o desenvolvimento da linguagem por conta desse distanciamento. Então, a gente imagina que é possível que tenha um impacto, né? Por uma série de outras condições também, né? E o que a gente pode, então, pensar em possibilidades para minimizar, né, essas consequências é de fazer o que a gente chama de estimulação precoce, né? Ou de que em casa, mesmo com recursos simples, que a gente consiga ir tentando fazer o que é possível. Eu sei que em casa as famílias já estão com trocentas coisas para fazer, né? Além do que já tinha normalmente, a rotina de casa, todas as tarefas, né? Mas, na medida do possível, a gente pode tentar ir estimulando, né? A questão da linguagem, então é sempre, principalmente com as crianças, com os bebês que estão desenvolvendo a linguagem, então da gente conversar com as crianças, né? A socialização, na medida do possível, que a gente crie situações de interação, né? Tem muitas coisas legais acontecendo, né? Então tem várias frentes aí, várias instituições, várias pessoas, vários profissionais gerando conteúdo, né? Tanto para a família como para a criança, né? O próprio Sesc São Carlos aqui, né? Semana passada ou retrasada, não me lembro, eu sei que eu assisti uma oficina de costura de roupa de boneca, né? Para fazer boneca para as bonecas que eu atendo. E foi assim, né? Ao vivo, no YouTube, lá, eu fui acompanhando, dava umas travadinhas, né? Que a internet tá assim. E eu falei assim, gente, olha que legal. E eles estão com programação de teatro, eles têm tentado manter, né, os shows ao vivo, né? Então, acho que o que a gente puder fazer, que está disponível, né? Então, acho que a tecnologia, se ela for bem usada, ela pode nos ajudar sim. Então, a minha dica aí é para tentar minimizar ao máximo, como for possível, esses possíveis efeitos, sim, que pode ser que ocorra mesmo com esse distanciamento no desenvolvimento das crianças. Interessante. Bom, então eu vou passar para a segunda pergunta. Tá. Passados tantos meses de exclusão social necessária e após pensarmos em diversas estratégias para os nossos filhos e filhas, né, únicos, já não há mais novidade ou motivação. Eles querem brincar com outras crianças. Quais as sugestões e estratégias para este momento específico? 5 meses sem brincar, interagir com o outro pessoalmente. Quais as possibilidades hoje? Tá. Eu imagino que essa deve ser uma grande preocupação, né, da maioria dos pais, Sim. porque realmente é bem difícil isso. Bem, eu com essa história de pesquisa que eu tenho, eu continuo seguindo as orientações dos cientistas, né? Então, se a gente olha para o que está acontecendo no país, a gente acha que acabou, né? Semana passada, lá na praia de Ipanema, estava lotada, então as pessoas estão agindo como se nada tivesse acontecendo, mas está sim. Então, eu sigo em quarentena e eu recomendo que as pessoas continuem, né? Então, como que a gente faz? A gente não tem muita noção de por quanto tempo vai isso. Né? A primeira coisa, assim, é óbvio que as crianças querem brincar com outras crianças. E aí eu acho que precisa tomar esse cuidado. Né? Mas em casa, o que a gente pode fazer?
Uma coisa que a gente da área da psicologia da infância fala muito é que a qualidade da interação às vezes é mais importante do que o tempo, do que o que está sendo feito, né? Então, o que vai ficar guardado na lembrança da criança, que às vezes é o que mais falta, é um momento de estar ali focado, dando atenção 100% para quem. E pode ser pouco esse tempo, né? Às vezes é preferível você ficar uma meia hora por dia, mas que tá ali focado, concentrado, só dando atenção para a criança, do que ficar um dia inteiro se dividindo e fazendo milhões de outras coisas juntos, né? Então, dá para fazer isso com coisas simples. As crianças, principalmente as pequenas, da primeira infância, bebezinho já, né, ainda não tem tanta autonomia, mas principalmente ali da primeira infância, dá para explorar muito o faz de conta. E eles adoram participar. Então você pode pensar, preciso lavar uma louça. Você põe ali a criança para ficar conversando com você enquanto você está lavando louça. Eles amam, eles adoram, porque na verdade o que eles querem é atenção. Às vezes você pode pensar em coisas simples, né? Óbvio que tem que tomar cuidado ali na cozinha, mas tem uma criança que eu teve que ele falou que ele tem um livro de receita para criança. Então são receitas simples que ele faz com a mãe. E ele ama fazer isso, né? Então são receitas que, óbvio, são adequadas para a idade, dá para ser feito, não vai pôr em perigo, e tem um adulto ali supervisionando. Então esse tipo de atividade dá para fazer. Agora, uma coisa também que acho que é importante de lembrar é que as crianças querem voltar, óbvio, né? Mas a gente precisa também lembrar que a gente precisa trabalhar e ensinar as crianças a lidar com tédio e frustração. É verdade também. Né? Então, assim, as crianças que eu atendo, nossa, agora elas parece que já entenderam um pouquinho. Mas no começo, quando começou tudo a ficar online, aula online, não sei o que online, balé online, né? Elas chegaram, da terapia online também, eu não aguento mais online. E eu falava, olha, eu também não aguento mais. Eu também queria estar lá na minha sala. Imagina, no começo do ano, eu comprei um monte de joguinho tabuleiro, né? E alguns até dá para adaptar para online, mas Uno, por exemplo, que é um jogo que eu adoro, né, brincar com as crianças e elas amam, e eu falo que eu sou muito boa no Uno, não dá para jogar online Uno. Não dá. Não dá, não né? Mesmo. Então eu falo para ela assim, olha, eu também não queria estar aqui, né? Eu sei que é ruim, queria estar lá na minha sala, queria estar lá jogando, mas não dá. Não dá. É uma frustração que a gente tem que encarar. Às vezes não vai ter o que fazer, né? Às vezes a gente cansa mesmo de procurar coisa para fazer em casa. Então, são coisas que vai ser importante lá na vida adulta. Aprender a lidar com tédio e frustração, porque não é uma coisa que se desenvolve com o tempo. É uma coisa que precisa ser ensinada. Entendi. Muito interessante, importante essa colocação. Porque, né, a gente já cria algumas estratégias para lidar com as crianças aqui, né, na nossa casa. Porque eu também tenho um filho de 5 anos e às vezes eu estou trabalhando, fico focada, mas quando a gente consegue dar atenção a ela, tem que ser 100%, né? Ela tem que ser... Então, foi importante essa sua colocação, porque também é algo que angustia um pouco os pais, né? Sim, bastante. Eu imagino. Sim. Demais, né? Bom, então, a próxima questão aqui. As crianças tinham os seus momentos sociais na escola. E agora, sem aulas, está muito difícil. O que vai acontecer com os nossos filhos depois da pandemia? Essa é aquela pergunta que eu não sei também. Eu também queria saber o que vai acontecer com todos nós depois da pandemia. Com todos nós. Né? É uma coisa que a gente realmente ainda não sabe. Que imagino que é o que mais gera angústia, né? Saber quando vai acabar, quando que vai acontecer, como que vai ser a nossa vida, né? Mas assim, tem pesquisas sendo feitas. O que a gente já sabe, né, que os pesquisadores aí apontam como possibilidade, é que vai haver provavelmente um aumento de ansiedade, de estresse e tristeza, porque a situação traz isso, é da situação, né? De problemas com sono, dificuldade de concentração, de lidar com as emoções. O pós-pandemia, o que alguns pesquisadores aí estão indicando, é que vai ter que fazer uma nova adaptação para o novo anormal. Eu chamo de novo anormal. Que foi acho marqueteiro que deu esse nome, eu acho que é isso.
Então, do mesmo jeito, a gente precisou se adaptar para isso. Eu mesma, assim, fiz milhões de adaptações na minha casa, toda hora eu tô mudando para ficar de um jeito legal. Quando for para voltar, primeiro não vai ser uma volta rápida, vai ter que ter uma série, não vai ser, vai ser gradativo, né? O que todo mundo está indicando, é o que a gente tem visto em outros países, inclusive. E aí vai ter que ser feita uma nova adaptação, né? Então a gente tá tendo que colocar à prova a nossa capacidade de se adaptar às coisas. A todo momento, essa é a sensação que eu tenho. Então, o que vai ser, eu não sei. O que indica é que a gente vai ter que se adaptar. Bom, segundo os estudos, nós somos os seres mais adaptáveis que existe, né? Então, Sim. vamos nós, mas é que causa muita angústia mesmo, né? Sim, As sim, com mudanças certeza. causam muitas angústias, mas Com certeza. vamos que vamos, né? É importante, né? A gente tem que se adaptar. Então vamos lá. Meu filho não está mais se socializando bem com os familiares. Fecha a cara, tenho medo do retorno às aulas, pois sempre ficou de boa. O que devo fazer? Tá. Então, isso também, né, como uma pergunta anterior estava dizendo, que os especialistas indicam que a área da socialização é uma das que pode ter algum prejuízo, porque a gente está nesse momento de distanciamento, né, e a socialização implica em estar com outros, né, no social. O que a gente imagina, né, que pode sim haver um aumento também do que a gente chama de ansiedade social. Tá? Que também tem com as crianças. As crianças também podem apresentar esse tipo de sintoma, né? Porque é criança que não ocorre, não é só com adulto. Né? Mas o que os estudos também vêm indicando é que normalmente isso acontece quando já havia alguns sintomas. Né? Então, chama a atenção dessa pergunta é que assim, que antes não ocorria, agora está acontecendo. Né? Então, em alguns casos, eu já até vou sugerir, já vou comentar, que talvez precise de uma ajuda de um especialista, de um profissional, tá? Para entender o que está acontecendo, para poder olhar para o caso com mais cuidado e poder ajudar de uma maneira mais precisa, né? Que aqui a gente está até passando um pouquinho rápido para poder dar conta das perguntas, né? O que a gente pode tentar fazer é usar estratégias de readaptação, né? Como a outra pergunta. Então, aos poucos ir retomando isso, né? Então, tá estranhando, né? Mas porque ficou muito tempo sem ter contato. Então, vamos aos pouquinhos. É igual quando, hoje em dia, eu acho muito bacana que quando uma criança vai entrar na creche, né? Principalmente no infantil ou no maternal, e hoje em dia as escolas têm todo um preparo. Então, não larga a criança lá e os pais vão embora, como aconteceu comigo. Eu não lembro, mas tem uma tia que fala que me ouvia berrando uns 5 quarteirão. Olha. Né? Então, Nossa. hoje não. Hoje, né, os pais vão, eles ficam um tempo com a criança, vai, né? Todo tendo esse momento, assim, dos pais saindo e deixando a criança ficando à vontade. Tá? Então, não é largar a criança e volto buscar só à tarde, no fim da aula. Né? Então, eu imagino que provavelmente as escolas e as famílias vão ter que passar por esse processo novamente, de readaptar novamente, principalmente os que já tinham alguma coisa ali. Nesse caso, realmente chama atenção, porque não havia um problema, né? Mas provavelmente vai precisar ser feito isso com todas as crianças, não só com as que estão indicando aí alguma dificuldade. Entendi. E talvez, Ângela, só para fazer um gancho com essa pergunta, o tempo de adaptação das crianças nas escolas também precisa ser maior, né? Sim, porque geralmente a gente faz um tempo, né? Uma semana, 2, dependendo da fase. De repente, esse tempo tem que ser um pouco maior para agregar essa. Porque olha que pergunta importante para a gente pensar no retorno às aulas, né? Sim, com certeza. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa situação de como a gente vai trabalhar essa perspectiva dentro da escola. Com as crianças. Porque os pequenininhos, né, os que eu atendo a partir de 5, né? Mas assim, então os de 5, no começo, eles estavam amando essa história de ficar em casa com os pais.
Principalmente os pais Sim. que podiam... Nossa, eles têm saudade da escola, que é uma coisa que a gente até chama de ambivalência emocional, que também é algo que os pesquisadores indicam que pode começar a ocorrer. Então, assim, Aham. você quer voltar, você tem saudade da escola, você quer ver seus amiguinhos, mas tá tão legal aqui. Eu tenho minha mãe, né? A hora que eu quiser, ela pode estar lá trabalhando, mas eu vou lá e eu posso chamar minha mãe, né? Para qualquer coisa. Uhum. Diferente que se eu tô na escola, minha mãe tá trabalhando, não vou ver minha mãe, vou ver só a hora que ela vem me buscar. Né? Então, no Sim. começo, eles falam, eu tô adorando ficar em casa. Não, tô com saudade dos meus amigos, da professora, da minha escola. Mas tá tão gostoso aqui em casa, com a mamãe, com o papai, né? Então, vai ter todo esse processo aí. Sim. Ixi, é verdade. Mas vamos seguir. Né? É, como estimulo meu filho a aprender a não se sentir isolado em casa? Boa, tá. Então, uma coisa a gente até foi usando, mas acho que é legal assim esclarecer, né? Principalmente os pesquisadores da área da psicologia, eles começaram a fazer muita questão, principalmente lá no começo da pandemia, de diferenciar isolamento de distanciamento, né? Então, no começo a gente falava muito isolamento, mas aí começou-se a pensar no impacto que tinha isso. Às vezes as pessoas podem pensar, mas é só o jeito de falar, é só não, né? O modo como a gente fala faz diferença sim, tá? E aí, então, o que começou-se, então, a tentar entender é que a gente está passando por um momento de distanciamento social e não isolamento. Porque o isolamento, ele é um corte na interação, né? Você não Certo. interage mais. E isso sim é muito Uhum. ruim, né? Quando a gente está falando em distância, então assim, eu posso continuar interagindo, eu só preciso tomar distância, só preciso ter uma Sim. distância segura, né? Então, hoje em dia, até que, como eu disse, né, a tecnologia nos ajuda. Então, dá para eu colocar, né, tem vários pais aí fazendo isso, de os coleguinhas se verem mesmo, que não é a mesma coisa. Não é. Não estou dizendo que está substituindo. Mas, nesse momento, se é o que temos, é o que a gente faz, né? Uhum. Sim. Então, incentivar a interação com os colegas, né? Com os familiares, fazer uma videochamada, não precisa ser todo dia, não precisa ser toda semana, mas de vez o aniversário, aniversário do tio, aniversário da Uhum. avó, vamos mandar um Sim. vídeo, vamos falar, manda beijo para a vovó, né? Então, incentivar isso. E lembrar sempre que é um distanciamento. Sim, não isolamento, né? Porque Não realmente é isolamento. uma palavra muito forte, né? Sim, Pesada. sim. E não é essa a ideia. A ideia é a gente precisa se Sim, distanciar, se não se distanciar. isolar. Certo. Só para tomar os devidos cuidados por conta Uhum. da contaminação, né? Bom, Exato. então, para encerrar esse bloco de perguntas, Hum, a última tá assim, ó. Durante a pandemia, minha filha está tendo contato apenas com adultos. Como posso ajudá-la para ter uma boa volta e se sentir à vontade com outras crianças? Isso pode acontecer mesmo, né? Dependendo da constituição familiar, né? As crianças estão mais distantes, não tão próximas e tudo mais. Acho que a gente volta naquela ideia do reinserir gradativamente o convívio, né? Então, se ainda não está dando para fazer presencialmente, né? Ali todo mundo junto, então fazer, né? Conversa com a mãe de uma amiguinha que era mais próxima na escola, coloca elas para conversar. Uma coisa que alguns pais de crianças que eu atendo têm relatado também é que algumas famílias têm tentado organizar. Imagina as crianças que estão fazendo aniversário, né? Nessa pandemia, tristeza, Nossa, né? De não ter é. festinha, de não poder chamar os amiguinhos, né? Então, agora alguns têm tentado fazer algumas coisas, então. E aí é uma baita de uma organização, né? Tem que pensar Uhum, se dá certo de implementar, porque daí, é né, verdade. chama, alguns estão fazendo o drive-thru da festinha só para passar, falar um oi, assim, distante, ou então chama Sim. um ou outro, assim, e põe bem distante, assim, né, para pelo menos se ver, para pelo menos trocar uma ideia, sabe? Então, e Uhum, tentando fazer algumas coisas para tentar ir reinserindo esse contexto. tá, legal. Bom, então eu vou passar agora para o segundo bloco, tá? Tá, Tem mais a ver com sobre as emoções, né? tá. Nesse distanciamento.
Então, depois destes meses de isolamento social, como você vê a saúde emocional das nossas crianças pequenas? Uhum, tá. O que a gente tem visto, né, que a gente já imaginava que ia acontecer lá desde o começo da pandemia, é que ia ter um aumento na procura por ajuda psicológica nos atendimentos mesmo. Então, né, ficava todo mundo, ó, vocês psicólogos se preparem, porque vai começar a ter Olha, uma procura grande, né, por maior. causa disso, porque Uhum. pra gente que é adulto tá difícil, né? A É gente tem muito. hora que enche o saco, tem hora que a gente tá pirando, ficando doido, né? Querendo sair, que acaba logo, tudo isso. Imagina para criança que tá em desenvolvimento, que ainda tem ali aquela dificuldade de entender tudo isso que está acontecendo. Então é muito difícil. Então por isso que eu volto a dizer, se não tiver legal, né? Se você vê que não tá resolvendo, que a coisa está ficando um pouco séria, passando um pouco do limite, busque uma ajuda profissional, né? Porque Uhum. daí realmente é o melhor a ser feito nesse momento. Uma coisa boa, né, que o governo do estado de São Paulo anunciou, embora acho que não incluía CMEs, né, que eu não entendi, eu vi na mesma reportagem, estava duas coisas que eu não entendi. Ele anunciou que ia contratar 1.000 psicólogos para as escolas estaduais, né, para trabalhar com os professores e com os alunos, pelo que eu entendi, e na mesma reportagem disse que já foi contratado. Eu não sei bem essa informação, mas pelo menos houve, né, alguma coisa nesse sentido. Né? Uhum. Eu fui professora por 12 anos, né, no ensino É. superior. Então eu Uhum. fico imaginando o desespero, gente. Eu penso nos professores e falo, gente, que loucura que é tudo isso, né? Então imagina a saúde emocional dos professores e os professores que na maior parte também são mães, né? Que estão em casa, que têm Sim, família, estão em né? casa. Nossa, é Então, verdade. é muito difícil. Então, assim, a saúde emocional das crianças provavelmente vai ter algum tipo, vai ser afetada, que a gente imagina, como a de todo mundo, não só das crianças, como de Uhum. todos nós, que estamos vivendo uma coisa que nunca vivemos e estamos aprendendo a lidar com isso. Certo. É uma situação assim que, né, o emocional de todo mundo realmente está sendo atingido Sim, e a com gente certeza. também vai ter que saber lidar com isso, mas essa questão do psicólogo, né, sempre foi importante nas escolas, né? Uhum, Teria sim, que ter esse sim, profissional, sim. porque essas questões emocionais a gente sempre teve problemas, né, Uhum, relacionado a essas questões. E sim. principalmente agora nessa situação, a gente vai precisar de muito investimento nesse sentido, sim, É, né? é uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos, porque eu dava uma disciplina que era psicologia da educação, né? Porque eu sempre Aham, gostei muito dessa de clínica e educação, né? sim. E eu sempre dizia, olha, o estado de São Paulo existe uma lei que tem que ter psicólogo nas escolas. Só que fez-se a lei, é uma lei, está aprovada e tudo mais. Natália, travando? Tô aqui. Ah, não, só a sua imagem que deu, eu achei que você estava caindo. Mas você está me ouvindo. A sua apagou, tô te ouvindo. É. Tá, vamos. Qualquer coisa, a gente. Opa. Então, a lei existe, né? Só que eu nunca ouvi falar. E normalmente, quando a escola tem psicólogo, ele faz tudo. Ele faz tudo. E uma coisa é você ser psicólogo escolar, e outra coisa é você ser psicólogo clínico. É difícil você fazer as duas coisas. E eu vejo muito que a escola, muitas vezes, precisa de um psicólogo clínico. Precisa muito do psicólogo escolar, sem dúvida. Mas isso, assim, deveria ser, né, de praxe. Sim, Agora, o psicólogo clínico faz muita falta. sim. Eu também acho. Muita mesmo. Bom, como lidar? Deixa eu ver se eu já fiz essa pergunta. Eu acho que não. O João Vitor adora brincar de sombras e ultimamente anda com muito medo. O que fazer nesses momentos? Tá. O que chama a atenção é que ele gostava de brincar. Eu não sei se ele tá com medo dessa brincadeira de sombra ou se ele tá com medo geral, né? Aí precisa também ver se não precisa Sim, buscar é. uma ajuda profissional. Mas uma coisa que eu sempre acho muito importante de ser dito para pais, para professores, para todo mundo que convive com criança, é que a gente nunca deve menosprezar o sentimento das crianças.
A gente precisa Sim. validar. Eu sei que às vezes a gente quer tentar ajudar, mas a gente piora. E lá na frente, na vida adulta, isso dá um baita de um problema. Então, os adultos que eu atendo hoje, a gente tem que muitas vezes recuperar coisas que foram feitas lá na infância, que marca para o resto da vida. Né? Então, uma coisa, por exemplo, nesse caso de gosta de brincar de sombra, vamos supor que é isso que está acontecendo. Ele gostava muito de brincar disso e agora está com medo. Uma coisa é a gente tentar, assim, não, tentar mostrar que tá tudo bem, que não é uma coisa que precisa ter medo, né? Não, ó, aqui, ó, que legal, que divertido, né? Então, uma coisa é você tentar fazer, mas se viu que a criança tá desconfortável, parou e tá tudo bem você ter medo, né? A gente nunca deve dizer que ele para de ser tonto, para de ser marica, de ter medo. Não, gente, medo é medo, né? Se há um medo em Sim. comum, a gente precisa entender de onde que veio esse medo, né? Uma coisa que é muito comum também, raiva. A gente fala para as crianças que é feio sentir raiva, a criança está com raiva, ai que feio. Não, a gente precisa validar o sentimento das crianças, que é diferente de eu não ensinar a lidar com os sentimentos. Então, a criança que está com raiva, principalmente os bebezinhos, eles têm uma coisa que é muito como eles mordem os amiguinhos, né? Quando fica com raiva. Então, Eles não quer dizer que mordem. a gente tem que aceitar. O que a gente tem que fazer é ensinar o que ele faz quando está com raiva. Mas não dizer que ele não tem que sentir raiva. Todos nós sentimos raiva, é um sentimento natural. A gente nasce com esses sentimentos. Então, não existe isso de não sinta raiva. Nós vamos sim sentir raiva e a raiva é importante. A raiva é importante para a gente lutar pelos nossos direitos, para a gente não aceitar injustiça. Então, todos os sentimentos têm uma função na sobrevivência da espécie, inclusive. Né? O que a gente ensina às crianças é como é que eu lido com a raiva de uma maneira adequada, de uma maneira que não prejudique o outro, né? Mas não sentir Sim. raiva, não sentir medo, né? Todas essas emoções têm importância na nossa vida. A questão é como a gente lida com elas. Nossa, muito, muito legal. Eu não tinha pensado por esse lado ainda. Ensinar a lidar com os sentimentos. Uhum, uhum. A próxima pergunta o isolamento causa interferência no sono das crianças? Minha filha dorme muito agitada e parece descansa. Natália, você tá me ouvindo? Tá dando uma travada. Seu som tá meio Voltou? bugado. Eu não sei se é só você, se sou eu. O som da Natália tá ruim, né? Carol tá falando aqui. O meu tá normal? Será que Acho que é a caiu? internet que pode. Não, você tá aqui ainda, eu tô te ouvindo, mas o Eu som tô. que tá chegando. Acho que tá voltando. Tá voltando? Pode ser a Tá vo... internet. Eu, Repete a eu, eu, pergunta, eu que agora repito. tá Pode voltando. deixar? Tá bom. Qualquer coisa. Ó, o isolamento Eita. tem interferência. Ai, caramba. Travou de novo. Travou? E Travou. agora? Voltou? Ele tá, ele, Voltou? ele tá indo e voltando. Vixe, duro que. Acho que Agora tudo vai, bem. agora vai. Agora vai? Acho que agora vai. Qualquer coisa digito. Tá, não, pode falar. Ó, Agora eu tô te ouvindo. tá bom. O isolamento causa interferência no sono das crianças? Minha filha dorme muito agitada e parece que não descansa. Tá, eu ouvi. A sua imagem, ela tá bem distorcida, mas agora eu te ouvi. Eu vou falar só pra não sei se tá todo mundo entendendo. Tá. Então, é uma pergunta sobre sono, né? Que a filha tá agitada e parece que não descansa. Então, a qualidade do sono também tem sido indicado aí que sim, que está sendo afetado pela pandemia. E não é só das crianças. Os adultos também estão tendo dificuldade para dormir por causa dessa sensação de insegurança. A gente não sabe o que vai ser da nossa vida. Então a gente vai dormir preocupado. Meu Deus, quando é que vai acabar? Quando é que eu vou poder voltar? Quando é que eu vou poder levar meu filho na escola? Vai perder o ano? Não vai? Né? Então, todas essas preocupações, elas afetam a qualidade do nosso sono, sim. Inclusive, tem até vários profissionais, vários pesquisadores da psicologia
estudando até o conteúdo do sonho, porque até as pessoas que eu atendo, os adultos, eles têm relatado sonhos muito malucos, sabe? Não chega a ser exatamente um pesadelo, às vezes, né? Mas assim, de estar sonhando umas coisas muito estranhas, então isso tem aparecido muito no relato das pessoas, né? E estresse, ele afeta o nosso sono, né? E aí você não dorme bem, aí no outro dia você já não tá legal, aí você fica mais estressado que você não tá legal, aí você não dorme direito, né? Então começa a virar um ciclo vicioso. Então sim, a pandemia pode sim estar afetando o sono de todo mundo, e o que a gente pode fazer é tentar fazer alguns exercícios de relaxamento, de respiração, né, com crianças. Vou aproveitar para fazer um jabá honesto do meu canal no YouTube. Eu coloquei lá, tem vários canais, vários vídeos de temas diferentes que eu coloquei, mas eu fiz um para crianças, de coisas para crianças, né? E tem um que na verdade não é meu o vídeo, eu peguei e compartilhei lá nesse espaço para as crianças, que é um vídeo que muita gente postou até em redes sociais, que é do vídeo do peixinho, que ajuda a criança a fazer uma respiração, né? Então o peixinho sobe, você inspira, e ele desce, você expira. E aí é lúdico, então a criança vai vendo o peixinho bonitinho e tal. Então a respiração, a gente sabe, né? Esses estudos de neurociências aí vem mostrando que a respiração, ela ajuda muito no estresse e ansiedade. Parece uma bobagem, né? Então, assim, mas eu tô respirando toda hora. Mas a gente não respira direito. Outro exercício que seria muito interessante, né? Ter essa prática Sim, diária de sim, respirar corretamente, né? Tá tudo bem agora, Ângela? Agora voltou. Agora estou te vendo, estou te ouvindo. Então tá bom. Então vamos lá. Minha filha está dando trabalho, pois quer ir para a escola. Chora que quer os amiguinhos. Pensei em uma videochamada, e conversando com a professora, ela se propôs a organizar. Mas gostaria de saber se isso fará bem para minha filha ou se poderá deixá-la ainda mais ansiosa. Olha, eu recomendaria tentar, né? Uma coisa que é importante também de eu falar é que as crianças, principalmente as menores da primeira infância, elas aprendem muito com o modelo de adulto, tá? Então, assim, elas veem o adulto fazendo, criança vê, criança faz. Um comercial antigo, né? Que às vezes até usava em aula. Então, assim, a criança pode ficar ansiosa, mas tá tudo bem. Então, é aquela ideia, vamos lidar com isso? Né? A ideia é que seja uma coisa legal. Então, a gente pode tentar preparar a situação para que seja o menos ansiosa possível. Eu acho que é uma boa ideia, tá? Mas vai depender, então, se ficar colocando muita expectativa, né? O adulto tiver ansioso com a situação, a criança vai ficar, né? Então, se o adulto está muito preocupado, se o adulto está muito estressado, se o adulto está muito ansioso, a criança também vai reproduzir isso, né? Então, acho que é legal, e a ideia então, ser um momento legal, né? Que bacana. Olha, você tá vendo seus amiguinhos. Talvez ela queira, a ansiedade, talvez seja assim, ela não vai querer parar, vai querer fazer mais, vai ficar querendo... Não, tá tudo bem. A gente marca um outro dia, né? Aí a gente já tá falando lá da frustração, né? Como é que eu lido com a frustração? Entendi, importante. E assim, tem uma pergunta que para ter dentro desse bloco, né, do segundo bloco, que está assim. Doutora Ângela, estou com o meu emocional abalado. O meu estado de saúde emocional pode refletir no comportamento da minha filha de 2 anos? Há uns 10 dias percebi que ela está muito irritada. Sim, então era o que eu estava dizendo, né? Então, as crianças, elas estão aprendendo com o adulto, e o adulto é referência, e vamos pensar que se a gente está no distanciamento, a gente está ficando o tempo todo com as crianças, e elas estão, né, olhando e aprendendo o tempo todo do jeito que a gente está se comportando. Então, é possível sim, né, e eu não tô dizendo isso assim no sentido, gente, os adultos, os pais aí que têm criança, tem que estar bem, tem que estar 100% bem. Não! Estamos numa pandemia, então tá difícil para todo mundo. Mas às vezes, por que eu começo a atender a partir dos 5 anos? Porque antes disso,
é muito difícil eu trabalhar qualquer coisa com as crianças. Então, normalmente eu falo que eu faço orientação para pais. Então, com 2 anos, é difícil. Então, a gente orienta. Às vezes, o adulto precisa assim, de ajuda. Às vezes, é muito melhor, mais produtivo a gente trabalhar com o adulto, com os pais, do que com a criança. Né? Eu tenho uma colega de Londrina que eu até fiz um curso de orientação para pais e de psicoterapia infantil nessa pandemia aí, e ela tem um lema, né, um slogan dela que ela fala, que ela usa nas redes sociais, que é: quando eu mudo, meu filho se transforma. Né? Então ela foca muito nisso, na orientação dos pais. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar com o adulto, com os pais. Então, se eu não tô legal, e tá tudo bem, porque a gente tá num momento muito difícil, então isso provavelmente vai sim refletir no meu filho, né? Então, às vezes, talvez seja mais interessante eu buscar ajuda para mim do que para o filho, pelo menos num primeiro momento. Sabe aquela história do avião, quando caem as máscaras? Que a orientação que dá primeiro você coloca a máscara em você e depois você coloca na outra pessoa, mesmo que seja um filho, uma criança pequena, um bebê. Porque você não consegue ajudar o outro se você não estiver bem. Né? Então, eu sei que a mãe, principalmente, às vezes a primeira ideia, né, a preocupação é querer cuidar do filho, salvar o filho. Mas se você não tiver com condição, como é que você vai salvar o filho, né? Então, põe a máscara em você. E provavelmente você já vai estar fazendo muito pelo filho também. Interessante, muito, muito interessante essa relação que você fez, né, com a máscara, porque é isso mesmo, né? Se a gente não tá bem, como que a gente vai querer que o outro, né, fique bem ou esteja bem? E essa questão da proximidade que os pais, né, têm com os filhos, essa relação, né, eles sentem tudo mesmo, então eles reproduzem, né, o que a gente está sentindo ali. Realmente, bem importante. Então, das questões, Angela, elas já terminaram, né? Eu não sei se seria interessante, não sei se dá tempo, né? Ainda temos minutos. Tem? Tem. Porque eu vou dar uma passadinha aqui no chat, pode ser? Ah, boa. Sim, deixa eu dar uma olhada. Eu vi que o pessoal foi mandando, mas eu não Vamos ver se eu consigo ainda consigo. fazer. Eu também, na verdade, coisas. eu também não. Vamos ver como é que. Mas eu vi uma pergunta aqui de uma mãe. Vamos ver se a gente acha. É que aqui. tá difícil de olhar aqui. Deixa eu ver. Bom, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo chegar nela. Conseguiu? Ai, peraí. A Ana, não sei se a Ana tá ainda. Saudade, Ana, de você também. Os adultos estão em crise de... Sim, estamos todos em crise de ansiedade. Sim. Saúde das mães não tô boa, gente. Super imagino. Né? Difícil. Preocupação é perder o vínculo com os alunos na pandemia, com certeza. Né? Principalmente os pequenininhos de CMEI, né? Período de adaptação muito importante, com certeza. Eu encontrei, Ângela. Achou? Essa daí é da Joyce. É da Joyce. Vamos lá. Minha filha já é muito ansiosa com a pandemia e isso piorou muito. Comportamento é bastante estresse e irritabilidade. Como trabalhar isso nela? Tá. Então, uma coisa que eu vou voltar, né, a repetir, vai parecer, né, que até eu tô puxando sardinha, mas é que assim, emoções é uma coisa que eu até falo para os psicólogos, meus colegas, meus ex-alunos, às vezes que me procuram e tal. Emoções é uma coisa que eu sempre vou trabalhar com criança, né, em psicoterapia, independente da demanda que chega, tá? Porque esse negócio das emoções, né, então eu tô falando isso de validar, né, de que é importante, que faz parte, é uma coisa que, por incrível que pareça, que a gente não sabe. A gente chega na vida adulta e não sabe identificar emoções, não sabe expressar emoções, não sabe lidar com as emoções. Então, eu sempre falo, com criança, né, você sempre, em algum momento, você vai trabalhar emoções. Que é isso, ajudar elas a identificar as emoções, expressar as emoções, entender as emoções, como é que eu lido com as emoções. Tá? Então, isso das emoções, ela é muito importante, ela tá sempre aparecendo, tá? E isso da irritabilidade, de estresse, com certeza deve estar acontecendo muito mesmo nessa pandemia, porque nós adultos também estamos assim. Então, vamos lembrar que a gente também tá. Como que a gente pode fazer? Então, uma dica que eu posso dar
são as estratégias que eu falei, tá? A estratégia da respiração, de relaxamento, de ter atividades prazerosas, mesmo que não seja tão fácil, né? Teve uma pergunta lá, eu já não sei mais o que fazer. Né? A gente já acabou as ideias, né? Porque Sim, a gente está indo para 6 meses já de 6. distanciamento, gente. 6 É meses. verdade. As ideias acabam, né? Bom, vou fazer outro A gente jabá ri, mas... aqui, né? Mas pensando então de dar coisas práticas, né? Coisas que seja mais Aham. fácil de fazer nesse momento, porque buscar um profissional também tem todo um processo. Tenho meu canal no YouTube que eu comecei agora, tá? Então tô começando a colocar conteúdo lá, então tem algumas coisas que dá para usar. Esse da respiração é bem legal, é simplesinho, é rapidinho, então é bem legal. Eu tenho também um canal no Telegram. Não sei se todo mundo conhece, é um Telegram. aplicativo parecido com o WhatsApp, só que por que tem muita gente usando também o Telegram? Porque tem essa possibilidade de canal. Que então a Sim. pessoa ela pode postar conteúdo lá sem ficar aquele monte de mensagem que você se perde depois que fica todo mundo falando no grupo, né, de WhatsApp. Uhum. Então eu tenho dois canais que eu acho que são interessantes aqui, né? Um é para crianças, Ângela e as crianças, que eu posto coisas lúdicas para as crianças. Então Uhum. lá, eu confesso assim que eu tenho conseguido por pouco lá, que, né, eu comecei na pandemia super empolgada e aí foi aparecendo um monte de coisa, mas sempre que eu posso eu coloco. E uma coisa que eu comecei a colocar lá que é legal é umas atividades anti-tédio. Então são ideias de brincadeiras, de atividades para fazer com criança que são super simples. Por exemplo, uma é Uhum. assim, brincar com a criança aí já precisa ser uma criança da primeira infância, por exemplo, que é assim, conte quantos objetos vermelhos tem na casa. É tipo um desafio. Coisa boa, uma coisa assim que Uhum. você faz ali com a criança, não precisa ter material, por exemplo, né? Então, Sim. isso eu tirei de um recurso que é uma caixinha que chama exatamente isso, chama caixinha anti-tédio, que são várias atividades lúdicas para brincar com a criança, coisas bem simplesinhas de serem feitas. Então, nesse canal eu vou colocando coisas, assim, ideias, sugestões. E o outro vídeo é para cuidadores, né? Então aí são dicas, né? Às vezes eu coloco algum material lá, o quadro do incentivo, por exemplo, eu coloquei lá, que é para cuidadores, aí então são esses dois canais. Então, essas coisas a gente pode ir tentando fazer, mas precisa do adulto também dar modelo, É. né? Dar Uhum. exemplo de como que o adulto, por exemplo, né? Então, meu filho está irritado, né? Tá muito irritado, tá agressivo, não aguenta mais. Como eu lido com a irritação? Então, se eu também, Sim. né, estou irritada, eu preciso pensar em como que eu ensino o meu filho a lidar com a irritação, porque isso vai ser, Uhum. inclusive, uma habilidade muito importante lá para o futuro. A gente vai ter que aprender a Sim. lidar com isso. Quando passar a pandemia, quando tiver uma hora vai passar, né? Mas Sim. aí Com a certeza. gente vai ter que aprender uma série de coisas novas com tudo isso, porque vai ser até para o trabalho, para a escola, não só agora, né? Depois nos próximos anos da escola. Uhum. Para tudo, né? Para Sim, a sim. vida Para a vida. permanente aí. Exato, exato. A Gisele, ela colocou aqui, ó, Ah, Ângela, gostaria que você se dirigisse brevemente às mães, pais, hum, avós e cuidadores de crianças com deficiência na faixa etária da primeira infância. hum, Medos, atrasar o desenvolvimento, medos de atrasar o desenvolvimento. Acho que foi isso que tá. ela colocou aqui. Eu não sei, não achei a pergunta, mas entendi. Tá, quer que eu leia novamente? Não. Não, acho que é dicas para lidar com o medo para crianças com algum tipo de deficiência na primeira infância. Isso, infância, isso. Tá. Então, para medo especificamente, eu trabalho. Então, o que eu costumo trabalhar quando é medo? Tá? Então, o exercício de respiração é bem legal, né? Então, volto a dizer, mesmo para. Aí depende muito do tipo de deficiência, né? Mas, enfim, Uhum, eu acho que vale para tudo, né? Porque criança com desenvolvimento típico e atípico, a gente nunca deve invalidar o sentimento, seja ele qual for.
tá? E o medo, ele é um tipo de sentimento que quando a gente está ensinando para as crianças, a gente divide em sentimentos agradáveis e os desagradáveis, né? E Sim. o medo é um jeito da gente falar, né? Porque o medo, os sentimentos desagradáveis, eles geram um desconforto, né? Então, é por isso que a gente chama de desagradáveis para a criança, mas a gente explica a importância dele, né? Então, é importante a gente não invalidar esse sentimento de medo, entender que sim, que é possível. Tem medos que são muito comuns de acordo com a faixa etária, né? Então, medo de escuro, medo de monstro, medo do bicho-papão, Uhum. medo... Enfim, tem uma série de medos aí que são muito típicos por faixa etária, sabe? Sim. E aí, uma coisa tem medo, tá tudo bem, né? Tá, tem medo, ok. Mas o que a gente pode fazer? Por exemplo, uma das coisas que eu coloquei lá no canal, tanto do YouTube como do Telegram, é uma coisa que eu faço com as crianças, que é fazer uma poção anti-monstro. É uma coisinha assim para Eles brincar, adoram. ficar lúdico. Então, o que eu faço com eles? Eu falo que não é que a gente vai. Eu, pelo menos, eu sei que tem algum. Cada profissional tem uma estratégia, é para repelente de monstro, por exemplo, alguns profissionais usam. Eu preferi usar a poção, chamar de poção monstruosa, que a gente transforma os monstros em amiguinhos para brincar, Uhum. né? Então, como é que a gente pode tentar entender? O medo de escuro, por exemplo. Lanterna, né? A gente brincar com o escuro, pôr um abajur no quarto, né? É muito comum. Então, pensar em estratégias. Então, dependendo de cada medo, o que a gente pode pensar em estratégia? Se for uma coisa que está muito acentuada, e o que a gente chama de acentuado? Como que a gente faz para identificar quando que precisa de ajuda ou não? Tá atrapalhando a vida, né? Então, assim, não tá conseguindo dormir, não tá conseguindo brincar, né? Tá dificultando o dia a dia, né? Como que tá ocorrendo. Então, é Uhum. o indicativo para a gente procurar ajuda profissional, no Tá. caso. Então, precisa Uhum. entender qual é o medo, se é o medo da idade, que tá tudo bem, daqui a pouco passa, ou se é um medo que precisa de uma atenção maior. Uhum. Ela coloca aqui, acho que para completar a pergunta, Hum. em relação às famílias, né? O medo que as famílias vêm apresentando Ah, em tá, tá, tá. relação ao desenvolvimento da criança por não estar frequentando a escola. Entendi. Eu acho que é um medo válido, né, das famílias, porque realmente, né? Mas o que eu tenho visto, o que algumas coisas, o que algumas famílias têm relatado, e eu vou nessa onda assim, que ninguém tá perdendo o ano, sabe? Que a gente não tá Uhum. perdendo o ano, a gente, na verdade, tá cuidando da nossa vida, vida de ficar vivo, né? No sentido de Sim, sobreviver. Porque o ano escolar, né, a gente recupera, né? A gente pode tentar fazer sim. algumas coisas em casa, como eu falei, da estimulação, né? Tentar buscar aí hoje em dia. Então, a tecnologia ela pode nos ajudar muito nesse momento. Então, tem muitas iniciativas aí gerando conteúdo, né? De como que a gente lida, como a gente estimula, né? Ops, agora a gente tem só 2 minutos. Agora apareceu aqui o Opa! cronômetro para mim. Mas, enfim, a ideia é talvez pensar assim que a gente não está perdendo um ano, não. É que a gente tá focando em ficar vivo. Pelo menos, é isso que eu tenho Exatamente. pensado, né? Mas depois a Sim. gente recupera. A gente recupera com certeza. Enquanto a vida, há Não, possibilidades, depois a vida não né? volta. A vida não volta. Então, vamos pensar que nós estamos num processo aí de Uhum. cuidado realmente com o bem mais precioso que é a nossa vida, né? Exatamente, exatamente. Bom, então, já que faltam 2 minutinhos, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. Ajudou muita gente a pensar aí. Bom, pelo menos eu como mãe, como professora, como diretora, me ajudou em vários aspectos da minha vida e acredito que tem também ajudado muitas mães, né, os pais, os familiares, as professoras, né, que estão aqui presentes, a Uhum. entenderem um pouquinho mais sobre essas angústias, né? E Sim. assim, eu só tenho a agradecer. Uhum. Bom, eu que agradeço. Vou finalizar aqui
rapidinho, porque agora é 40 segundos que falta. Bom, Vixe. eu vi que as pessoas perguntaram, eu vou tentar salvar aqui, se tudo der certo, né? Espero salvar. Vai ficar então aqui no meu Instagram, se eu conseguir salvar, e vou tentar mandar também para vocês disponibilizarem em outros canais. Eu vou continuar postando conteúdo aqui na minha... Eu vou tentar fazer umas dicas rápidas aí para colocar eu tô sempre tentando colocar conteúdo nas minhas redes sociais, né, que é uma área que eu gosto muito de trabalhar, e agradeço muito o convite de verdade e a confiança. A gente que agradece. Uma excelente noite. Obrigada.